Agora nós vamos ver os exercícios, né? Primeiro, eu quero falar a nossa charadinha de hoje. É uma que eu adorava quando eu era criança. Vamos ver se vocês já conhecem. Cai em pé e corre deitado. Eu com certeza não sou, porque se eu cair, eu já caio no chão de vez. Olha lá, as atividades. Ele pergunta ali se você tinha imaginado o primeiro dia de aula do mesmo jeito que foi descrito. Aí você só coloca ali se sim ou se não. Daí é para você colocar o nome das pessoas ali ou quem eles são. Esse menino aqui, a gente sabe o nome dele? Tem na história o nome dele? A professora, que é muito velhinha já, cabelo branco, e a vovó, né? E como que é o nome da professora? O nome da professora tem, o da vovó, só que não tem. No caminho para a escola, Júlio disse que gostaria de ter um cavalo. Por que que ele teve essa ideia? Um pouco antes dele falar do cavalo, ele disse que o caminho parecia não ter fim. Então devia ser um caminho muito longo, né? Ele imaginou um outro jeito mais fácil dele ir para a escola. Ó, o que que ele sentiu quando ele chegou na escola? Ele sentiu tristeza, medo, saudade? A avó ajudou o neto a superar esse sentimento. Contorne no trecho, no texto, o que indica que ela fez para ajudar. O que que a avó fez para ajudar? Então, você vai procurar lá no texto, lembra que ela fala braba pro medo ir embora. Então, você vai procurar lá onde diz isso e vai fazer assim, ó. Tá bom? Na parte lá do texto, aonde a avó ajuda o Júlio a mandar o medo embora. Releia o trecho a seguir. E o cavalo, que seria muito meiguinho, ia da pedrinha do sol à pontinha da lua num instante. Por que você está chorando, meu amor? Perguntou minha avó com voz meiguinha. E ele deixou mais forte ali em negrito a palavra meiguinho e meiguinha. E daí o livro aqui pergunta, quer saber o que que esse meiguinho quer dizer? Daí ele tem a opção ali, ó, expressa carinho, afeto, ou é o tamanho do cavalo e da voz da vovó? O que que esse meiguinho quer dizer? Em um texto narrativo, o lugar onde os fatos acontecem recebe o nome de espaço. No trecho lido, há 2 espaços. Quais são eles? Então, espaço numa narrativa, que é um texto assim que alguém está contando a história, chama-se espaço onde acontece a história. E nessa história aparecem 2 lugares. O Júlio e a vovó, eles estão no caminho para chegar na escola e depois eles estão na escola. São esses 2 espaços. Olha lá, as palavras em destaque no trecho abaixo ajudam a identificar quando ocorreram os acontecimentos, ou seja, o tempo da narrativa. Então, ele está contando uma história que está acontecendo, que já aconteceu, ou ele está imaginando que vai acontecer. A gente pode ver isso pelos verbos, o uso da palavra, ó. Larguei, já largou, já aconteceu. Entrei, já entrou. Fui, já foi, né? Então é tudo no passado, né? Ele tá contando pra gente como foi o primeiro dia de aula dele, né? Agora marca um X na alternativa correta. Daí tem as opções. As formas verbais em destaque indicam que os fatos ocorreram no futuro, ou as formas verbais em destaque indicam que os fatos ocorreram no passado. Quem conta os fatos de um texto narrativo é o narrador. O narrador pode ser um personagem da história participando de todos os acontecimentos, chama narrador personagem. Ou pode ser alguém que narra os fatos sem participar dele, chama narrador observador. Qual desses tipos é o narrador do texto? Justifique. Então, às vezes a gente lê a história, parece só que é alguém lendo e contando, né? Então, poderia ser assim.
O Júlio teve seu primeiro dia de aula. Sua avó o levou para a escola. Esse seria o narrador observador. É uma pessoa que está contando uma coisa que aconteceu e ele não faz parte da história. Mas essa história aqui era o próprio Júlio que estava contando. E ele faz parte da história. Então ele fala: o meu primeiro dia de aula, minha avó me levou. Eu fiquei com medo, eu queria um cavalo. Ele conta a história, mas ele faz parte da história. Então ele é um narrador personagem, daí é para justificar, tá bom? Explicar por que como que você descobriu que era um narrador personagem? Porque ele faz parte da história. Marque um X na alternativa correta a respeito dos textos lidos neste capítulo. Então, quais foram os textos que a gente leu nesse capítulo? É para a gente lembrar das aulas passadas. Vocês lembram que a gente leu o Diário da Serafina? Que ela estava contando sobre a festa de aniversário do pai? Depois a gente leu sobre uma carta do avô chamando a neta e os pais dela para o aniversário da vovó. Lembra? Então, quem são essas pessoas? O que é? Esse assunto tem a ver com a escola? Não, né? Esse último aqui, ele até fala da escola, mas é para dizer alguma coisa que nos 3 textos tem em comum. Ó, é relacionado à família? Sim, né? É relacionado à família, é relacionado sobre a história das festas de aniversário, do pai, do vô e da avó. Aqui é o menino indo para a escola, mas é a avó levando ele fala muito do sentimento que ele tem com a avó. Foi empregado o registro formal em todos os textos? Não, foi o registro informal em todos os textos. Com a família da gente, a gente conversa de modo informal. E é isso. Agora vamos lá fazer as atividades.